Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer por esta oportunidade aos nossos mentores espirituais e aos nossos amigos espirituais. E que possamos assimilar os ensinamentos da palestra de hoje e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E que possamos deixar que a luz de Deus, nosso Pai Criador, entre em nossos corações e em nossos lares. Essa luz de amor, de paz e equilíbrio, trazida pelos conhecimentos adquiridos dos ensinamentos de Jesus, que nos mantém em sintonia com os bons espíritos e que iluminam o nosso caminho, nos direcionando na prática do bem. Não deixemos que os nossos olhos nos impeçam de ver um novo caminho. E que o amor de Jesus toque os nossos corações para mantermos a fé, a paz e a esperança. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, amigos. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui juntos nesse momento para uma reflexão, embora rápida, sobre o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho de Jesus, muito bem colocado pelos benfeitores através do Evangelho segundo o Espiritismo, traz um capítulo muito bonito, um capítulo curto, na verdade, um capítulo chamado Sede Perfeitos. Nesse capítulo, que fala do homem de bem, que fala dos deveres que nós devemos ter uns para com os outros, dos nossos direitos, Kardec fecha esse capítulo com cuidar do corpo e do espírito, que é uma mensagem trazida por um espírito chamado Georges em 1863. Nessa mensagem, o benfeitor Georges, logo no início, nos chama a atenção para a dificuldade que é fazer o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Porque parece que são duas situações antagônicas, são dois oponentes entre si. A necessidade do corpo, obviamente, é a manutenção dele para a vida diária, para a vida física, a sua saúde, as suas condições orgânicas, a manutenção como um todo, atividades físicas, higiene, etc. Todos sabemos. Mas cuidar do espírito, talvez a maioria de nós não tenha recebido a educação dos nossos pais, né? Ou não tenha visto como é que se processa isso. Mas a educação do espírito também se faz através do corpo físico. Porque esse corpo que nós recebemos de Deus, ele nos é ofertado para que em ação, quando nós estamos aqui encarnados, utilizando esse corpo como a nossa casa, nós tenhamos condições de manter a nossa relação com os outros, ou seja, viver em sociedade, mas também que possamos colocar em comprovação tudo aquilo que já trouxemos, tudo aquilo que aprendemos. O corpo físico, então, sendo a casa do espírito, ele é, acima de tudo, o veículo que nós utilizamos enquanto encarnados para dar vazão a quem somos, educar o espírito que somos, transformando-nos em alguém cada vez melhor. E só conseguimos isso através de um corpo físico. Mesmo quando nós estamos desencarnados e pensamos, então é mais fácil amealhar as qualidades, as virtudes no plano espiritual, ainda que o façamos, em algum momento teremos que reencarnar para dar conta daquilo que aprendemos. É como se o aluno tivesse um período de aprendizado na escola. Por mais longo que esse período seja, ele vai passando pelas fases que tem que passar. Em algum momento ele tem que comprovar aquilo que ele aprendeu. O corpo físico representa para o espírito o momento da comprovação. Quem eu sou, o que eu faço da minha vida, é ali que nós vamos estabelecer as nossas grandes virtudes, as nossas grandes conquistas. E vamos desaprender, ou melhor, transformar, ressignificar aquilo que não nos faz bem. Esse é o cuidado do espírito. E essas duas vertentes, elas se afunilam, porque uma depende da outra. O corpo físico, embora seja apenas um elemento físico, ele é, como dissemos, a casa desse espírito. Sem que ele esteja em perfeitas condições, nós não conseguimos dar conta do recado. A gente não consegue terminar sequer a nossa reencarnação como deveríamos. A gente tem uma quantidade de fluido vital
e fluido vital é aquilo que vitaliza o corpo, que na medida que nós sabemos lidar com a vida, com a nossa maneira de ser, de que maneira nós gastamos as nossas energias físicas, elas se mantêm ou às vezes elas se perdem. Por exemplo, se nós não temos o hábito de tomar água, né? A gente já sabe hoje em dia que a água é parte fundamental do corpo. A gente é mais que 60% de água. Então a gente precisa da água, né? A gente precisa que a água esteja entrando em nosso corpo para o funcionamento geral do organismo. E se nós dissemos, eu não gosto de água, eu prefiro uma Coca-Cola, eu prefiro qualquer outra bebida, ok, não deixa de ser líquido, mas não é água. Em algum momento, porque a Coca-Cola tem os seus excessos, as bebidas, quaisquer que sejam, ela tem os seus excessos, vai acabar fazendo uma sedimentação desnecessária nos rins que a água pura não faria. Então, a água é um elemento primordial. Aliás, não é só para nós, corpo físico, mas para o nosso planeta Terra, para o universo. E aí a gente ouve todos os dias. O ideal seria que tomássemos pelo menos 10 copos de água por dia, não é isso? Quando alguns exagerados dizem até 20, mas 10 está de bom tamanho, geralmente são 2 garrafas. É fácil tomar quando a gente não gosta? Talvez não, mas se a gente colocar ali do lado, um pouquinho, né, onde a gente estiver, sentado aqui na nossa mesa, ou às vezes fazendo um alimento, ou às vezes quando a gente sai para a nossa corrida física, levarmos conosco uma garrafinha, a gente vai tomar essa quantidade de líquido e nem vai perceber, e vai nos fazer muito bem. Da mesma maneira, o nosso espírito tem a necessidade do controle das suas emoções, do controle das suas reações e das suas atitudes. De que maneira ele age no mundo em que ele está. Ele é colérico? Ele é raivoso? Não é o corpo que é, somos nós, espírito. A gente às vezes fala, o espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente não fala às vezes isso? Como se o corpo fosse independente do espírito, como se ele tivesse atitudes que não é o espírito que deseja, mas não é assim. O espírito é que deseja aquilo que o corpo faz. Então é o espírito que deseja fumar, é o espírito que deseja, por exemplo, se alimentar demasiadamente ou não se alimentar. É o espírito que vai encontrando forças e coragem para vencer todas as dificuldades, não é o corpo. Não é o corpo que deseja o chocolate, é o espírito que deseja e o corpo obedece. Então não é que o corpo é fraco, né? Não, é que na verdade nós, enquanto espíritos, ainda não sabemos dominar as nossas tendências, aquelas que trouxemos como herança conosco. Então qual é o nosso papel nesse equilíbrio? Sondar quem somos, ou ainda melhor, sondar como estamos. Como é que está a nossa relação com o corpo? Gostamos do nosso corpo? Fazemos por ele esse ajuste necessário, às vezes, diminuindo a alimentação, fazemos uma atividade física. E olha que nessa pandemia, o que apareceu de gente fazendo exercício através do YouTube, caminhadas de 5, 10, 15, 20 minutos. Eu conheço pessoas que fazem caminhada dentro de casa. Aquelas que a pessoa fazia na rua, 30 minutos por dia, ela faz dentro de casa. Tudo está ali no YouTube à nossa disposição. E se a gente não tiver um computador, a gente tem o celular. Acho que é difícil uma pessoa que não tem o celular hoje. Então dá para fazer atividade física sim, alongamento. Dá para fazer aqueles que desejam até as ginásticas mais pesadas. Tudo isso por quê? Para cuidar do corpo. Da mesma forma que existem N programas que nos ensinam sobre a alimentação. Qual é a alimentação mais saudável para nós, para a nossa idade? Porque também tem isso, né? A gente que vai chegando numa certa fase, a gente percebe que nem tudo nos faz tão bem como antes. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E outras conquistas que a gente tem, que a gente nem percebia antes, que são as conquistas de ordem espirituais. Quantos e quantos eventos agora chegam até nós pela internet para acalmar nossos corações. Como esse de hoje. Antes fazíamos a nossa visita ao centro espírita, fazíamos ali aquele momento de reflexão, depois tomávamos o que a gente chamava de passe, não é? E saímos todos bem. Agora, graças à internet, graças aos veículos que a internet produz,
Estamos podendo chegar à casa de todos e não pensem que não tem a mesma qualidade, porque tem a mesma qualidade. Os benfeitores que trabalham no centro físico, orgânico, também trabalham aqui espiritualmente. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não somos só carne, não somos só corpo. E eles sabem perfeitamente bem das nossas necessidades. Eles sabem que nós somos criaturas que estamos em aprendizado, em andamento, que essa pandemia, ou seja, o vírus trouxe uma reclusão para todos nós. Sabe que com isso muitos ficaram com dificuldades de ir a qualquer lugar fazer uma oração. Alguns estavam só habituados a fazê-lo no centro espírita. Então os mecanismos que estão surgindo são justamente para auxiliar-nos, aonde estivermos, a fazer a manutenção do espírito e do corpo. O corpo, eu preciso cuidar dele, sim, porque mesmo que nós não percebamos, ainda que estejamos parados, sem fazer nada, a energia também está indo embora. Porque a energia física não vai embora só porque a gente corre, porque a gente anda muito, porque a gente faz muitas tarefas dentro de casa. Não. A energia vai embora, inclusive, quando nós não fazemos a manutenção dos nossos pensamentos, fazendo com que a nossa temperatura emocional caia. Nós precisamos do espírito elevado, buscando vencer as dificuldades, para que lentamente o corpo também receba as vibrações do nosso cérebro, interagindo com todos os sistemas do nosso corpo. É aqui e é no espírito, esse ser imortal que está em nós em algum momento interagindo, que vai ser passadas as energias físicas, que além da comida, além da água, além das atividades físicas, serão fundamentais para que esse arcabouço físico tenha o equilíbrio que o Georges, nesse texto nos diz. O equilíbrio é possível? Sim, porque o nosso corpo não é um órgão que anda sem nós, espíritos. Ele não é que nem se deixássemos ali parado e alguém viesse e acionasse como se fosse um carro. Não é, ele não é um carro. Ele pode ser o nosso carro físico, mas só nós temos a chave, só nós podemos ligar, só nós podemos guiá-lo. Então, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós interagimos com o mundo, quando nós somos agressivos ou suaves, doces, amáveis e serenos, tudo aquilo faz com que nós recebamos de volta também as mesmas energias. E essas energias penetram o nosso arcabouço psicológico, descarregando no nosso corpo as energias sutis que nós não percebemos, mas que fazem parte da manutenção da nossa saúde. O mesmo acontece com a alimentação. Como se dá a alimentação? Ela é excessiva? Se ela é excessiva, ela nos cansa. Quantas vezes nós, no almoço, por exemplo, isso acontece muito aos domingos em família, ou acontecia, mas vai acontecer de novo daqui a pouco, se Deus quiser, a gente come para se matar, né? A gente até mesmo, nossa, estou morrendo de tanto que eu comi. A gente usa até essa frase. Mas por que a gente usa? Porque inconscientemente a gente sabe que comeu demais. Se isso se tornar um hábito, o corpo, ele vai ficando mais frágil pelo excesso de alimento. A gente não precisa se matar de comer para que o corpo sobreviva. A gente precisa de uma determinada quantidade de alimentos, e alimentos, de uma forma geral, bem composto. A verdura, o legume, o feijão, o arroz, o ovo, a carne. Os que são vegetarianos encontram formas de suprir a falta da proteína. E os que são veganos, muito mais ainda. Mas são todas modalidades de escolhas do espírito. Nós escolhemos comer a carne ou não comer a carne. Nós escolhemos comer o chocolate ou não comer o chocolate. Nada faz mal, desde que nós saibamos utilizar aquilo para o nosso bem. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é feita a Kardec, a 719, que diz assim: é lícito cuidar do nosso bem-estar? E eles dizem sim. O excesso é que é prejudicial. Deus julga o excesso. Ou seja, não é desairoso que nós possamos desfrutar de uma boa refeição quando pudermos, que possamos nos deleitar às vezes com doce. Não tem nada de errado. Não existe nada de errado em fazer isso.
Que às vezes as pessoas confundem a nossa fala quando falamos do corpo e do espírito, como se tivéssemos fazermos dieta absoluta em todas as coisas. Nada disso. A dieta maior que a gente tem que fazer é dos bons pensamentos. De termos pensamentos que interajam com as nossas energias físicas, fazendo essa manutenção e fazendo a manutenção do ciclo vital para que nós permaneçamos saudáveis. E veja que ser saudável nem sempre tem a ver com doença, sabia? Muitas vezes a gente confunde isso. Uma pessoa pode ter câncer, por exemplo, e ser saudável. Ah, mas que absurdo! Como é que uma pessoa pode ter câncer e ser saudável? Sim, porque o câncer é, sim, uma disfunção de células que se organizam de uma forma acelerada e que dão problema, ok. Porém, essa pessoa pode estar agindo de forma a ter paciência, a ter fé, a ter consolo e a ter conforto, mesmo diante de uma doença tão grave. E essa pessoa, então, ela está saudável emocionalmente. Ela está saudável por dentro. Porque não estamos falando de alguém que não vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia, seja de qualquer doença, seja de qualquer coisa que aconteça. Todos nós temos um momento que voltaremos para a pátria espiritual. O que nós estamos falando é de lidar com a saúde integral. Essa saúde que depende deste homem, desse ser que somos nós, responsável por si, por aquilo que faz, por aquilo que pensa, por aquilo que ingere e por aquilo que faz com que os outros recebam de si. Estamos falando da responsabilidade para conosco, cuidando do corpo, por isso o capítulo chama cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não podemos deixar um sem cuidado e falar, não, só o espírito precisa ser cuidado. Ah, porque eu quero ser um espírito superior. Então eu vou me afastar do convívio das pessoas, eu não vou a uma festa, eu não vou me divertir um pouco, porque isso é contra a lei de Deus. Quem disse que é? Deus não julga desta maneira como nós pensamos. Aliás, Deus não julga, quem julga somos nós. O que é que está colocado no livro dos Espíritos? São os excessos, né? Os nossos excessos é que são problemáticos. Mas, em momento algum, Deus pede para que não tenhamos alegria, para que não desfrutemos daquilo que está ao nosso redor, para que não colhemos as maravilhas da natureza, senão seria um contrassenso. Ele não poderia ter dado uma natureza tão linda para que nós observássemos, para que nós recebêssemos, digamos assim, a beleza do sol, a beleza das plantas, a beleza das flores, os alimentos que são uma conquista do homem inteligente, a forma como nós manuseamos esses alimentos, a organização dos nossos lares, a forma como nós estamos nos instalando cada vez mais confortavelmente. Ele não teria dado tudo isso para a gente se ele quisesse que a gente fosse infeliz. Vivêssemos uma vida do homem das cavernas, que não tinha nada disso que temos hoje. O homem inteligente, ele tem sim recursos diferentes do que tinha do passado. E por isso ele cuida de forma diferente do seu corpo físico também. E essa é a grandeza dos momentos que vivemos. As conquistas que estão à nossa disposição, qualquer um de nós, independente da condição que tenha, pode alcançar esses recursos. Pode alcançar esses novos conceitos de saúde que são colocados pela internet, por exemplo. Pode fazer as suas atividades físicas mesmo sem sair de casa. Pode fazer uma dieta balanceada buscando um nutricionista. Existem vários que atendem, inclusive, pelo WhatsApp. Pode fazer uma mudança de comportamento mental e emocional, que isso todos e qualquer lugar podemos fazer. O que seria isso? Seria realmente vigiar quem somos. Vigiar no sentido de Jesus. Porque todas as dificuldades nossas nascem daqui. As tentações orgânicas e as tentações espirituais. Nascem da maneira como nós convivemos conosco, dos medos que carregamos, sentimentos de culpa, aquelas coisas que nos afastam, as perdas que a gente, sem refletir, vai incorporando à nossa vida, o medo de sair agora, por exemplo, daqui a pouco começamos a viver de novo na sociedade e muitos já temem
porque se acostumaram com a reclusão em casa. No começo foi difícil, agora está difícil sair. A gente fica tão ansioso por tantas coisas que, sem perceber, a gente diminui a vitalidade do nosso corpo físico. Essa questão de cuidar do corpo é fundamental, mas sem o espírito atuando responsavelmente e não de uma maneira mecânica, nós não vamos conseguir a saúde integral que tanto desejamos. Essa saúde, meus queridos, é a vibração interior do espírito para com o corpo. Do nosso espírito emana energias que atingem as células do nosso corpo físico. O sorriso faz toda a diferença. Claro que a gente tem, né, as nossas dificuldades. Olha aí, o tempo vai chegando, a nossa pele já não é a mesma, mas o espírito está cada vez melhor. O espírito está cada vez mais dono de si. Ele sabe comandar a si próprio, buscar outros interesses que não apenas os físicos. Não são mais apenas aquele deleite que a gente tinha, né, de sair para as noitadas. Elas são importantes no seu tempo, mas com a vida progredindo, a gente vai adquirindo novas necessidades. E cada vez mais se busca ser feliz, ser equilibrado, ter serenidade. Se nós olharmos Jesus, aquele homem que vivia andando para todos os lugares, numa época em que não existiam metrôs, não existiam ônibus, não existiam trens, os únicos veículos possíveis talvez fossem os animais, e Jesus não tinha esses animais, nem os seus colaboradores. Com muito que o único veículo que a gente ouve, né, vê, né, nos evangelhos que ele utilizou muito foi o barco de Pedro, porque ele ia de um lugar para outro ali no lago de Genezaré. Mas a gente não lembra de ter visto em momento algum escrito nos evangelhos que Jesus adoeceu porque estava na intempérie, na natureza, falando com as pessoas. Nem que ele passou mal porque não se alimentou adequadamente naquele dia, só se alimentou uma vez, ou às vezes ficava em jejum. Não. Porque o que mantinha Jesus, além do alimento físico, porque ele tinha um corpo físico como a gente, era o seu espírito. O seu espírito permanecia ali saudável, vitalizando aquelas células, trazendo para aquelas células o equilíbrio que ele precisava. E quando Jesus diz ali no Sermão da Montanha, vós sois o sal da terra, e o que será da terra se o sal for excessivo? Vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz, nós somos luzes. Deixemos que essa luz brilhe para nós também, para nos conduzir cada vez mais para um ambiente tranquilo, um ambiente interno. Às vezes o ambiente da nossa casa pode não estar tão tranquilo, mas nós podemos estar fazendo a nossa prece, lembrando do Cristo que sempre esteve sereno em qualquer momento da sua existência. Lembrando esses benfeitores como Madre Teresa de Calcutá, que se alimentava de uma cuia de arroz todos os dias, que andava ali intermitentemente pelas ruas de Calcutá, recolhendo aquelas pessoas, e que mesmo junto a pessoas infectas com doenças contagiosas, não se contagiava, porque a saúde dela era interna. Sabe? O Chico esteve conosco, e o Chico muitas vezes teve as suas doenças orgânicas, problema nos olhos, angina, né? Todo mundo lembra das dores que ele sempre relatava que eram difíceis, especialmente no olho, que foi uma coisa que o acompanhou desde sempre, desde a adolescência, que ele, principalmente quando ele começou a psicografia, aquele olho dele era muito dolorido. E embora com o Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel ao seu redor, aquelas dores faziam parte desta conquista daquele espírito. As dores físicas era uma necessidade que ele tinha, interna e espiritual, que nós não sabíamos. Mas ele, espírito, não estava doente. Nunca se mostrou prostrado, aborrecido, chateado, a ponto de não atender as pessoas que procuravam. Aliás, ao contrário, sempre tinha um sorriso, um gesto de esperança, uma compaixão, mesmo nos dias mais difíceis da sua existência.
As dificuldades, ela não enfraquece o espírito, ela o torna mais forte. Os excessos normalmente é que deixam rastros difíceis para nós todos. Como dissemos no começo, nós trouxemos uma herança espiritual que, junto à herança genética dos nossos pais, faz com que o nosso corpo seja o projeto necessário, o projeto apropriado para cada um de nós. Ninguém recebe da divindade a permissão de reencarnar numa família se não tiver projetos ali espirituais. Então não nos enganemos. Nós não somos altos ou baixos, gordos ou magros, isto ou aquilo, porque nascemos naquele conjunto familiar. E aí a gente passa a detestar essa herança genética. Ao contrário, vamos amar esse corpo. Vamos amar esse corpo no qual estamos sediados temporariamente. Vamos ter a certeza de que este corpo é a oportunidade mais maravilhosa que temos para realizar os nossos projetos espirituais. E que nesse projeto esteja, acima de tudo, ser perfeito como o nosso Pai o é. Dentro das nossas condições. Essa é a proposta de Jesus. Que cuidemos do nosso corpo como aquele lugar precioso, aquele presente mais precioso que Deus nos deu. E que olhemos para nós enquanto espíritos, com a compaixão, com a esperança, com o carinho que nós queremos que nos olhem aqueles que amamos. Que temos para nós o respeito com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, inclusive físicas, se as tivermos. Que não tenhamos receios de ser quem somos, mas que possamos ser cada vez melhores, porque isso vai facilitar a nossa existência. Vai nos tirar grandes dificuldades pela frente. Na hora da dificuldade, pensemos em Jesus. Quando o medo se estabelecer, pensamos na claridade da luz solar que sempre chega para tirar a noite densa e, portanto, Jesus também sempre chega para nos tirar das sombras da vida. E por mais difícil que esteja tudo, confiemos em Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Jesus continua sendo o governador planetário. Em momento algum nos abandona. Portanto, meus queridos amigos, temos confiança em nós. Cuidemos da nossa casa material, essa que nós moramos com a família, mas cuidemos com amor do nosso corpo, fazendo por ele tudo o que ele necessita, sem exageros e sem faltas. Façamos as nossas preces, nosso evangelho no lar. Temos sempre em mente que o bem que façamos a outro, devemos começar por nós também. A pessoa mais próxima de nós somos nós. Então, quando nós estivermos passando por alguma doença, temos paz, temos calma. Porque a doença não é o fim. O fim é quando a gente perde a esperança. Não o fim físico, eu quero dizer, mas o fim da alegria. A doença vem e vai, para a maioria de nós, especialmente quando a gente envelhece. Mas o espírito, ele pode continuar saudável, equilibrado e são. Que o Senhor da vida nos abençoe. Que tenhamos uma semana plena de amor, de luz, de fraternidade. Que possamos pensar em nós como filhos de Deus que somos, irmãos de Jesus, herdeiros da paz. E que essa paz comece em nós, para que o nosso corpo se restabeleça quando estivermos doentes, muito facilmente, para que o nosso sorriso sempre esteja retirando um pouco das nossas rugas, né? Para que a gente mostre em nós a alegria de sermos filhos de Deus, o sal da terra. Muita paz aos corações de todos. Graças a Deus. Agradecidos à nossa reflexão desta noite, vamos vibrando com muito amor, doando o nosso melhor aos encarnados e desencarnados, necessitados de fluidos benéficos e reconfortantes. Que o olhar de Jesus abranja a todos, fortalecendo a fé, a esperança, confiança e coragem.
E assim, nessa sintonia, rogamos a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as águas das nossas casas, dos nossos lares. Gratidão, gratidão e graças a Deus.